Olá, meus queridos! Na história existiram 10 pessoas que se apresentaram com o nome de Beatles. 4 delas, lógico, já deve estar imaginando quem são. As outras 2 também, mas o restante talvez você não saiba. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School. Senta aí que hoje tem muita história. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu antes de acontecer? Yoko Brazil Store, né? Uma parceria da Beatles School. As mais lindas camisas dos Beatles, tem essa aqui do A Hard Day's Night, que é bonita, chique, elegante. Procura no Instagram, conversa lá com a Yoko Brazil Store. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? É claro que entre essas 10 pessoas que se apresentaram como nome de Beatles, eu não vou colocar nenhuma pessoa que foi apenas um Quarryman, que ela não migra para ter o nome de Beatles. Então ali, todos os membros do Quarryman a gente vai tirar dessa história. Vou tirar também alguém que tenha tocado com os Beatles, como o George Martin, o Mal Evans, o Billy Preston e também o Eric Clapton. Então você deve estar imaginando, o Gilvan era pegadinha. Ele ia falar desse cara. Não vou falar uma coisa tão óbvia, eu não faria um vídeo tão óbvio como esse. Eu vou trazer para vocês outras pessoas que se apresentaram como Beatles, né? Participaram ali da banda por um determinado tempo. Logicamente, nós temos John, Paul, George e Ringo, então são 4. Não vou nem falar deles, logicamente. Mas temos também o Pete Best, o baterista Pete Best, que eu acho que se você está aqui no meu canal, já conhece a história dele. E tem também o Stuart Sutcliffe, né? Que morreu em 1962, né? E eu também não vou falar sobre ele, eu vou falar dos outros que foram Beatles também. O primeiro deles, que talvez seja um dos primeiros membros dos Beatles, foi um homem chamado Tommy Moore. A história do Tommy Moore é muito interessante e até ligeiramente engraçada. Os Beatles ainda se chamavam Quarrymen em 1959 e foi em 1959 que John, Paul e George convenceram o Stuart Sutcliffe a juntar com eles, né? O Stuart era um grande amigo do John, mas um grande amigo que foi feito naquele ano ali de 59, ele não estava para trás na história não. Então quando o John vai também estudar artes, ele fica muito amigo do Stuart, e aí tem aquele pepino entre o Paul McCartney e o Stuart Sutcliffe. Muitas pessoas me perguntam, por que dessa ciumeira toda? Meus caros, quando o John e o Paul ficam amiguinhos ali em 1957, eles se desenvolvem, em 1958, eles passam até a fazer algumas musiquinhas juntos e tudo mais. Mas o ano de 59 foi mais ou menos para os meninos, né? Muita gente saiu ali, o Colin Hanton, aquele povo todo ali, o Eric Griffiths, todos os outros Quarrymen foram saindo, outros foram entrando, como Ken Brown, mas entrava e saía e tudo mais. Quando foi? Em 1959, no finalzinho ali, para o ano de 1960, o Stuart ele cunhou esse nome Beatles com ALS no final, o qual o John mudou para Beatles, né? Mas quando o Stuart, por ser mais velho do que os outros, quando o Stuart entra nessa equação, alguém ficou de fora, né? Mas o Paul era o grande parceiro do John até aquele momento. Por volta do início de 1960, com a amizade entre o John e o Stuart, o Paul teve que sentar, como ele mesmo disse, no banco de trás do ônibus, porque ele sempre sentava com o John e às vezes ele e o George disputavam o John para quem ia sentar, porque o John era o cool, era o mais velho, era doido do grupo, né? Então quando o Stuart entra, o Stuart passa a sentar junto com o John e o Paul pro banco de trás. E aquilo não foi muito legal, não. O Paul não gostou muito dessa história. Então o Stuart, eles convencem o Stuart a comprar um contrabaixo e tal, então o Stuart entra na banda e ele passa a ser ali um Beatles, sendo que ele cunhou. Então o Stuart, ele vai para a turnê na Escócia, mas para ir para a turnê da Escócia com um músico chamado Johnny Gentle, que eu já contei isso há um tempo atrás, era necessário um baterista. Então aquela famosa foto onde estão os 4 Beatles, tem esse baterista aí que está na foto. Esse cara é o Hutch Hutchinson, ele nunca foi um Beatle. Ele simplesmente sentou ali que era para tocar com os meninos para a audição do Larry Parnes, né? Para poder saber que banda que ia acompanhar o grande, o inesquecível que ninguém lembra, Johnny Gentle. E aí o que aconteceu? O Tommy acabou chegando atrasado, por quê? Porque o Tommy era casado, tinha 29 anos e ele trabalhava numa fábrica de garrafas lá em Bootle, em Liverpool, né? Ele fazia bottle em Bootle.
Isso foi legal. Enfim, aí o que aconteceu? Ele vai, aí aparece a foto com ele tava aí e tudo mais, e os Beatles não passam nesse negócio, né, cara? Mas aí o Alan Williams, que foi um dos primeiros empresários dos Beatles ali, ele viu que o Larry Parnes pede o Alan Williams e falou assim, cara, a banda que a gente escolheu pra ir junto com o Johnny Gentle deu pra trás, então tem que arrumar alguém pra ir junto, né? E aí ele falou, pô, os Beatles. Mas pra isso tinha que arrumar um baterista, e aí o Alan Williams arruma esse baterista chamado Tommy Moore, né? E aí os Beatles convencem o Tommy e aí eles vão pra Escócia. Lá que eles mudam de nome, né? Pra Johnny Lennon, Paul Ramon, Carl Harrison e Stuart Day Style. O Tommy continuou sendo o Tommy mesmo. E o Johnny Lennon, né? Pra imitar o Johnny Gentle. Então eles voltam. Quando eles voltam pra Liverpool, sem dinheiro, sem nada, eles têm alguns shows marcados ali, o qual o Tommy se apresenta como baterista. Mas um dia o Tommy não apareceu. O Alan Williams ficou putíssimo, pegou os Beatles, botaram dentro da van e foram até a casa do Tommy, né? Chegou na casa do Tommy, bate na porta, quem atende? A mulher dele. E a mulher dele falou assim, de jeito nenhum, ele tá trabalhando, ele tem tempo pra ficar com o moleque, que não sei o que, tal. A mulher dele já tava pregando, que a mulher dele falou, ou você fica com os Beatles ou você fica comigo. O Tommy Moore não era bobo, nem nada, tinha uma mulher pra ele, pra que ele ia ficar com aquele bando de um moleque sem talento, aquela coisa toda. Então eles chegam lá na fábrica, em Bootle, né, e perguntam pro Tommy, pô, você vai vir fazer o show? O Tommy fala assim, não vou, mas a minha esposa pediu pra escolher, eu tenho meu emprego, então eu vou ficar aqui. Então aí os Beatles mandaram ele pro quinto dos infernos, e foi assim que o Tommy Moore saiu da história. Quando o Tommy Moore sai da banda, eles estavam agendados para vários barzinhos ali em Liverpool, como o Jacaranda, o Blue Angel, que pertenciam ao Alan Williams, né? Então um dia eles estavam no Jacaranda pensando, pô, como é que a gente vai fazer? Porque aquele cara tal de Pete Best lá, filho da Mona Best, eles não queriam não. E aí o que rolou? Um dia eles estavam no Jacaranda, eles escutam um barulho de bateria, alguém tocando bateria, e falam, pô, que sonzeira, o que é isso aí? Então eles vão até o prédio à frente e descobrem que tinha um cara ensaiando, um cara chamado Norman Chapman, mais um Beatle. E o Norman é aceito pelos Beatles, eles perguntam pra ele, pô, você quer entrar na banda? Ele, claro, pô, tô precisando aí de dinheiro e tudo mais. E ele faz diversos shows ali, até que o dia o Alan Williams vira pra eles e fala o seguinte, arrumei pra vocês irem pra Hamburgo, né? E aí eles tudo felizes, que não sei o que, mas aí o Norman conta pra eles, ó, eu nasci em 1939, e esse ano eu vou ter que entrar pro exército. Era o último ano onde era obrigatório. A partir de 40 não era mais obrigatório. Então até isso fez com que os Beatles fossem sortudos. Pelo menos o John, Paul e o George e também o Stuart. Então o Norman Chapman, ele abandona os Beatles, ele pede desculpa, os Beatles gostavam muito dele e tal, era um cara legal, e ele vai pro exército, e logo quando ele entra pro exército, ele vai parar no Quênia, porque tinha lá uma guerra lá no Quênia lá e tal, e aí o pobrezinho foi pra lá, ele não morreu lá depois não, mas ele morreu com 50 e tantos anos, lá em Liverpool. Norman Chapman, mais um Beatle. Agora eu vou dar um pulo nessa história toda aí. Qual o baterista que eles escolhem para finalmente ter a oportunidade de ir para Hamburgo, que o Alan Williams arrumou para eles, foi o Pete Best. Ele já conhecia o Pete Best há um bom tempo, porque a mãe dele, a Mona Best, tinha um barzinho lá, que era no porão da casa dela, chamado famoso, hoje já é um museu chamado The Casbah, né? E os Beatles costumavam tocar ali como Quarryman, né? Mas eles nunca gostaram muito daquele menino quieto, esquisito que tava ali, não. Mas a Mona fazia tudo pro filhote dela, então ela vai, compra uma bateria pro Pete e ele vai embora com os Beatles pra Hamburgo, né? Então vai contando aí, John, Paul, George, Tommy, Stuart e também agora a gente tem o Pete Best, né? Então eles vão pra Hamburgo, aquela coisa toda. Quando? Lá em Hamburgo, tinha um cara que o Alan Williams fez um acordo, um homem chamado Bruno Kuschmider, né? E ele era dono de um inferninho, de um clubinho bem vagabundo, mas bem vagabundo mesmo, chamado Bambiquino. Por sinal, meus queridos, hoje de manhã eu dei uma passadinha, eu matei saudade daquele filme Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool, que eu aconselho para quem nunca assistiu, principalmente a molecada mais nova, assistir, que ele é bem legal, tal. Ele tem várias falhas, depois eu tô pensando até em fazer um vídeo mostrando os erros do Backbeat, mas nada que estraga a história não. Né? Mas é um filme, mais uma vez, ele foi feito, o papel do John Lennon foi feito por um ator chamado Ian Hart. Né? Ele interpretou o John Lennon 3 vezes em filme. Ele fez o primeiro, que é o John Lennon
aquele filme Hours and Times, onde que mostra o John e o Brian Epstein em Barcelona, onde que eles têm aquela paradinha. É um curta, há pouco tempo ele estava no YouTube, mas já removeram, tem muita cena gay, aquela coisa toda, papapá, então tem esse filme. E aí ele foi escalado para fazer o Backbeat. Muitos anos depois, ele já mais velho, ele interpretou um John Lennon que não ficou famoso. O Paul ficou famoso e o George também, mas ele não ficou, ele larga a banda antes do sucesso. Então o que teria acontecido com o John Lennon? Esse filme, se não me engano, ainda existe no YouTube, se você procura o nome Ian Hart e procura ali John Lennon, talvez você vá achar. Só que fica aquela chatice, né, cara, de falar que o John Lennon era gay. No próprio Backbeat, fica falando que o John, ele tinha lá um tesão no Stuart, tal. É engraçado que querem colar no John há décadas essa coisa dele ser gay, sem problema nenhum se ele fosse, mas eu não acredito que ele fosse, né? Então, se você for parar para pensar, as pessoas que ficam colando esse rótulo gay no John Lennon, por incrível que pareça, também são gays. Por exemplo, Philip Norman, gay, né? Peter Brown, que escreveu um livro sobre isso, gay também. O próprio Bob Wooler, que foi encher o saco do John Lennon lá, e o John Lennon cobriu ele de porrada, também era gay. Gilvan Moura era um porra. Gilvan Moura, porra. Ai, não. E o que aconteceu? Fica essa coisa, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês todos os erros de Backbeat, que é bem legal. Mas aí os Beatles chegam no Bambiquino, tocam lá, e nessa época era John, Paul, George, Stuart e Pete, né? Eles tocam lá e tal. E aí, meus queridos, eles fizeram um sucessozinho ali no Bambiquino. O Bruno Caschmider tinha um outro local em Hamburgo, que era muito mais legal, era na rua principal ali no Reeperbahn, em São Paulo, né? Na Grossfreiheit. O alemão tá ficando bom pra caramba. E aí o que acontece? Ele leva os Beatles pro famoso Kaiserkeller, que ainda tá lá em Hamburgo, se você for lá. Então o Kaiserkeller, eles fizeram um sucesso bem legal ali, que o dono de um outro clube chamado Top Ten ficou de olho nos meninos. Então eles fazem uma proposta porque o contrato que os Beatles haviam feito com o Bruno Caschmider já estava chegando no final, né? E aí que a história fica interessante. E o filme Backbeat erra nisso e em diversos outros filmes também erram isso. O Bruno Caschmider, sabendo que os Beatles iam migrar para o Top Ten, ia se ferrar nessa história, ele já sabia há muito tempo que aquele moleque guitarrista chamado George Harrison não tinha 18 anos, coisa nenhuma. Ele sabia que o George era de menor, só que ele nunca falou nada. Então ele vai e denuncia para a imigração, falando que tinha um menino, porque ninguém com menos de 18 anos podia rondar ali pelo Reeperbahn, e muito menos trabalhar ali, né? Então o George Harrison é deportado, eles vão lá e vão... Só que há um processo de deportação do George Harrison. Ele não é mandado embora assim, não. Ele teve mais ou menos uma semana para ensinar o John todos os solos de guitarra e tudo mais, para o John aprender, mas o George voltaria para casa sozinho. Ele pegaria um trem e chegaria depois lá no Reino Unido, ele viajaria até Londres, de Londres de trem da Euston Station até a Lime Street Station, ele pegava um táxi e chegava em Speke, onde que ele morava. Isso tudo, o George gastou o dinheiro dele todinho. Enquanto isso, os Beatles acertaram de ir pro Top Ten, mesmo sem o George Harrison. Isso a história não conta. E aí o que aconteceu? O Paul e o Pete foram até o Bambiquino, onde que eles dormiam, no muquifo, e foram buscar as roupas, os instrumentos deles, aquela coisa toda. Só quando eles chegam lá, o Bruno Caschmider, ele havia quebrado a lâmpada e eles não conseguiam ver nada, porque não tinha janela, não tinha nada naquele cômodo onde que eles dormiam. Então o Pete Best e o Paul McCartney tiveram uma ideia. Eles pegaram algumas camisinhas e penduraram uma parede de concreto onde era impossível pegar fogo, e eles colocaram o isqueiro para fazer aquele para eles poderem dar uma olhada em volta e saber se eu tinha esquecido nada. Eles fizeram algumas vezes e tudo mais. Então a parede ficou toda chamuscada ali, daquele plástico queimado, talvez tenha pingado um pouquinho no chão e tudo mais. E aí quando o Bruno Caschmider viu aquilo ali, ele falou: seus moleques safado, desgraçado. Ele vai, chama a polícia, fala que o Pete Best, fala que os Beatles tentaram botar fogo no Bambiquino, e aí a polícia de cara prende o Pete Best e o Paul McCartney, e logo depois a polícia prende o John, e muita gente fala que o Stuart não foi preso, mas ele foi, porque há uma carta dele, tá no livro Tune In, lançamento no final do ano, não esquece disso não. Então tem uma carta do Stuart que ele manda para um amigo dele em Liverpool, falando quando ele foi preso lá na Alemanha. Então ele vai, só que o Klaus Wuhlmann e a Astrid, por serem alemães, eles convencem a polícia lá e tal. Só que a polícia fala o seguinte: o tal do John Lennon aqui pode ficar, o Stuart também, mas o Pete Best e o Paul McCartney deportados. E assim,
Paul e Pete Best são algemados, meus queridos mesmo, levados de carro. Eles estavam achando que ia para um campo de concentração. Ele falou, a gente vai para Auschwitz e agora que a gente vai morrer igual o judeu. Isso está no livro, isso foi o Paul McCartney que conta, não sou eu que estou fazendo gracinha não. E aí levam eles para o aeroporto e colocam o Pete e o Paul no avião, primeira vez que eles voariam de avião na vida deles, para Londres. Quando eles chegam em Londres, meus caros, você deve estar se perguntando, Júnior, para que você está contando essa história tão longa? Tem porque, senta aí, toma sua cerveja, seu todinho, sossego rápido que vai ter final nessa história. Então eles finalmente chegam a Londres, só que eles chegam a Londres completamente lisos, sem dinheiro. Pete Best liga para a mãe dele, fala que minha mãe, pelo amor de Deus, manda um dinheiro, ela mandou o dinheiro pelo correio, demorou 24 horas para chegar. O Paul e o Pete ficaram sentados na estação de Euston. Então se um dia você for a Londres, tem lá na Euston Station, onde você vai para Liverpool, sabe que o Paul e o Pete Best passaram 24 horas gelados ali naquele lugar, esperando o dinheiro da Mona Best que veio pelo correio. Era um jeito rápido do dinheiro vir. E aí eles embarcam, eles vão até Londres, até Liverpool. Quando eles chegam em Liverpool, o Neil Aspinall vai lá buscar os meninos. Só que o Paul e o Pete foram só com a roupa do corpo. Aquela Solid 7, né, ficou lá em Hamburgo. E assim como o kit, a bateria do Pete Best também ficou em Hamburgo com a roupa deles e tudo mais. E aí, meus queridos, o John passa a tocar com algumas outras bandas ali para ele poder ter um dinheiro suficiente para ele voltar para Liverpool, porque a banda havia implodido. O John Lennon finalmente consegue arrumar uma graninha com a ajuda da mãe da Astrid. Então o John pega o trem, papapá, ele finalmente chega lá. Ele tinha acabado de comprar um amplificador, que era caro pra cacete, né? Então ele vai viajando com aquilo ali e tal. Quando ele chega, joga uma pedra lá na janela lá da casa da tia Mimi. A tia Mimi falou, bonito, hein, seu John Lennon? Então os Beatles se reagrupam, né? Depois de 15 dias, porque o John tirou aquele período para poder pensar na vida. Falou assim, realmente eu quero esse lance de Beatles, é isso que eu quero, ganhar dinheiro com a minha guitarra. Olha só, voltei para casa quebrado da experiência de Hamburgo, aquela coisa toda. Mas enfim, um dia o George e o Paul encontram o John e ficam estupefatos de saber que o John estava lá. E o George adorou, porque todo mundo voltou e ele achou que ele estava fora da banda, né? Que ele ficaria para sempre fora da banda enquanto os meninos ficassem em Hamburgo, né? Ainda faltava um tempinho até fevereiro para ele ter 18 anos. Aí ele falou assim, vai que eles arrumam outro guitarrista e eu saio dessa história. Houve diversos momentos na história, meus queridos, que os Beatles quase acabaram mesmo. Mas então, eles se reagrupam e aí muito provavelmente o Paul pega a sua guitarra antiga, né, cara, a que ele tinha lá, e aí ele vai... Ele não queria ser baixista de jeito nenhum, né? E o Stuart estava lá na Alemanha com a Astrid. Então como que eles voltariam? Então eles encontram mais um Beatle, um cara chamado Chas Newsby, que tocava em outra banda de Liverpool, e ele era canhoto. Olha ele era canhoto e ele faz alguns shows. O Pete Best conseguiu uma bateria emprestada. Ele faz alguns shows com os Beatles ali. Então ele se torna um Beatle, né? Mas logo ele viu que não tinha muito a ver com a galera ali. Ele volta para a banda dele, mandou um abraço para eles e tal, mas aí finalmente o Stuart volta com o seu contrabaixo. Ali, ainda perto do Natal de 1960, o Stuart e a Astrid e o Klaus conseguem mandar a bateria e também a Rosette, a guitarra Rosette do Paul McCartney, que era uma porcaria, mas que tinha ficado lá em Hamburgo, né? Então aí entra um Beatle e sai, né? É o caso dele aí. O Chas Newsby foi um Beatle. Então, meus queridos, aí nesse processo daqui pra frente, ali por volta de 1961, o Stuart sai da banda e os Beatles passam a ser um quarteto. Fica John, Paul, George e o Pete, né? O Paul passa a ser um baixista, ele compra um Hofner para ele e o Stuart vai embora para Hamburgo, né? E depois, infelizmente, ele morre lá em abril de 62. É que eu já contei a história para ele dele diversas vezes aqui. O derradeiro Beatle, meus queridos, é uma coisa meio lógica, eu acho que qualquer Beatle maníaco sabe que em 1964 o nosso querido Ringo Starr teve que remover as amígdalas logo após as gravações, não apenas do filme A Hard Day's Night, mas também do álbum A Hard Day's Night. E aí o Ringo, muita gente fala que é por isso até que ele não tem uma música no A Hard Day's Night. Não se esqueçam que a música Matchbox, cantada pelo Ringo, foi gravada naquelas sessões, né? Assim como Long Tall Sally, I Call Your Name, né? Essas músicas foram gravadas ali nas sessões da Hard Day's Night, mas aí eles já estavam agendados, eles tinham que fazer o show na Holanda, eles tinham que ir, se não me engano, para Dinamarca, depois eles iriam para Hong Kong, ia parar lá na Austrália e tudo mais. Lá na Austrália o Ringo voltaria. Então, como o Ringo ficou no hospital, eles decidiram, o George Martin e o Brian Epstein decidiram que eles deveriam continuar, então eles chamam o Jimmy Nicol. Eu já fiz um vídeo sobre o Jimmy Nicol há muito tempo,
ele é conhecido como Beatle esquecido, e ele foi um Beatle, ele fez muitos shows. Diz a história que ele lá na Holanda, lá ele foi para aquele distrito da luz vermelha lá, meus queridos, um homem quase morreu lá, de tanta prostituta e cachaça, um dia sumiu, ninguém sabia onde que ele estava, foi achar ele dentro de um prostíbulo lá e tudo mais. Ele aproveitou o período dele Beatle, né? Aproveitou tanto, saiu em foto, tudo mais, foi entrevistado, apareceu em vídeo, aquela coisa toda, ganhou o saláriozinho dele, que ele torrou todo, ganhou um relógio também, né? E infelizmente, logo quando o Ringo volta, o pobrezinho teve que ir embora. É muito interessante porque essa foto aqui, ela representa muito o pobrezinho do Jimmy Nicol, né? Segundos antes ele estava ali, um montão de repórter e tudo mais, e ali ele estava sozinho no voo para Londres, ele completamente sozinho, sem nenhum fã e tudo mais. Você vê que a fama é um troço muito doido. O que aconteceu com o Jimmy Nicol? Muita coisa, mas também a história dele é um tanto quanto obscura, né? Ele formou uma outra banda chamada The Sputniks, né? Ele existiu ali por volta de 67, 68, depois o homem foi embora para o México, foi tocar numa banda lá mexicana e tudo mais, e depois ele caiu no ostracismo. Olha ele aí, né? Dizem que hoje em dia ele é vocalista do Skank aqui no Brasil. Então aí está, meus queridos, aí está a história de todas as pessoas que já foram um Beatle: John, Paul, George, Ringo, Pete Best, Stuart Sutcliffe, Tommy Moore, Chas Newsby, Norman Chapman e também o Jimmy Nicol. Eu sei que você deve estar pensando, mas o George Martin é o quinto Beatle, mas o Billy Preston tocou com os Beatles lá no telhado, mas ele não é bem um Beatle, né, com público pagante, aquela coisa toda. Então eu removi o Billy, né? E logicamente não vou nem colocar o Eric Clapton. Se for para falar que é o Eric Clapton, você tem que colocar aí também Alan Civil, você tem que colocar também a mulher que tocou harpa em She's Living Home, você tem que colocar um montão de gente lá, também os caras que tocaram cítara lá nas músicas indianas do George Harrison, o famoso Chuparamapica. Meus queridos, essa é a história. Um grande abraço para vocês, se cuidem aí, tudo de bom.